Olá a todos. Bom, estamos começando mais uma aula de música da ONG Castro Teresa Cunha e o nosso tema hoje vai ser flautas. Bom, a aula hoje ela vai ser um pouco diferente. Ela não se trata muito da prática com o instrumento, mas sim do conhecimento da classe instrumental. No caso aqui que eu quero passar para vocês é em relação às flautas que a gente compra, tá certo? Muitas vezes a gente pensa assim, uma flauta é muito cara, uma flauta é, sei lá, é difícil de se conseguir. E se você não tem uma loja especializada em instrumentos musicais, provavelmente vai ser um pouco difícil sim. Tanto porque às vezes vai acontecer de comerciantes venderem instrumentos, vão acabar vendendo instrumentos, mas não tem conhecimento algum sobre eles. E acabam cometendo certas gafes que são meio chatas. Como aconteceu já comigo, de um cara querer me vender uma flauta, faltando esse pedacinho aqui, ó. Faltando esse pedacinho aqui. E queria jurar, tava jurando pra mim, querendo dizer pra mim que a flauta tava certa desse jeito, a flauta era certa desse jeito, né? E aí por aí você tira. Se fosse uma pessoa que não entendesse de instrumentos e ter o azar de encontrar justamente um professor de música, né? Imagine se tivesse sido outra pessoa, né? Então a questão é que muitas vezes vai acontecer de você encontrar pessoas que não estão bem intencionadas ou não conhecem sobre o instrumento. Como já aconteceu em diversos lugares, eu tenho que, quando vai comprar um instrumento, tem que explicar os detalhes e mais detalhes. E ainda vai encontrar gente ainda que você vai explicar para ela como é que é o negócio, ela vai dizer que podia ser desse outro jeito, sendo que esse outro jeito não vai dar certo, mas na cabeça de quem não entende dá. Entende? Aí esse tipo de coisas é que é meio complicado quando a gente vai comprar um instrumento, ok? Mas o que eu venho dizer aqui para vocês é que às vezes sim, há chances de a gente encontrar um instrumento que pelo menos quebre o galho da gente, né? Que a gente possa pelo menos fazer alguma coisa com o instrumento, certo? Existem marcas e marcas de instrumentos. As melhores marcas de instrumento que vocês vão encontrar, com certeza será Yamaha, Suzuki, entre outras marcas também que a gente conhece que fazem parte do grupo de instrumentais profissionais, certo? Mas a questão nos tops de todos os instrumentos são os instrumentos Yamaha e Suzuki, né? Em termos de flautas. Mas assim, além das marcas mais internacionais, né? Entre outras, as que são mais possíveis ao nosso bolso, claro que eu não sei do bolso de ninguém, estou tirando por mim, né? Os mais acessíveis para o meu bolso, no caso, seria a Yamaha e a Suzuki, que elas estão em torno de R$ 40, dá para você encontrar até bem mais barato, dependendo da loja que você esteja comprando. Mas aí entra naquela velha história que eu acabei de falar, que a gente não tem uma loja especializada na nossa cidade, não tem uma pessoa que possa comprar o instrumento pra gente não enganar a gente. Enfim, então, e aí tem uma coisa muito legal na flauta, que é também uma coisa ruim, que as pessoas tratam as flautas como brinquedo. Não é um instrumento que tem que ser levado a sério, como um saxofone, como um clarinete, como um trompete. Isso é uma mentira, pessoal. A flauta doce é um dos instrumentos mais lindos que tem. Ele tem uma sonoridade que é própria dele. Ele possui uma família instrumental igual a todos os outros instrumentos, certo? Então isso faz com que ele só é mais acessível às pessoas. E é mais acessível também para quem vai produzir esses instrumentos. Então acaba que as pessoas assemelham muito quando eu pego uma flautinha dessa daqui, de R$ 2, né? Que eu comprei hoje. Essa flautinha para dar nossa aulinha, né? Essa flautinha de R$ 2. As flautinhas de 40, 50, até R$ 2.000, né? Que existe flauta sim, flauta doce, até mais cara do que isso, que são as flautas tenores e as flautas baixas. Mas enfim, às vezes essas flautas aqui, elas não são as flautas extremamente afinadas, elas não são flautas que você não que não vai dar para você fazer uma apresentação junto com outras pessoas. Pode até dar, mas a grande questão é que existem pessoas que condenam essa flautinha aqui de um tal jeito como se ela não servisse realmente para nada. E não é bem assim. Essas flautas, a ONG Castro Teresa Cunha começou a trilhar o mundo da música, das explicações de aula de flautas, justamente
justamente com essas flautinhas aqui. Fizemos apresentações com essa flauta aqui, certo? Então é uma questão apenas da pessoa que da pessoa que está tocando saber lidar com o instrumento, ok? Então não é só pegar o instrumento e dizer que ele não presta, mas também tem alguns detalhes. Esses instrumentos aqui, o que faz um instrumento ser afinado? Um instrumento ele faz ele ser afinado quando ele possui as dimensões, ele possui o tamanho, ele possui o formato exato. Quando você encontrar um grupo musical, eles vão ter sempre assim, bora, vai ter uma apresentação de uma banda. Se você estiver pertinho dela, você vai escutar assim, ó, bora afinar. O que é essa afinação? É quando eu estou tentando fazer com que o instrumento tenha a sonoridade perfeita. É igual aquela voz daquele cantor, que canta, a pessoa que canta bem e a pessoa que canta mal. O cara que canta mal, pode ser que ele tenha uma desentonação, ou seja, ele não consiga alcançar as notas do jeito que deveria ser. E às vezes é uma coisinha tão pequena que nem dá para perceber. Ou quando percebe, a gente quer quem tem um ouvido muito bom. A mesma coisa acontece com essas flautinhas aqui. A mesma coisa acontece com o clarinete, a mesma coisa acontece com o saxofone, com o trompete, com o trombone, com todos os instrumentos. Então eu preciso afiná-los para que eles fiquem no formatinho certo. Tem uma aula aqui que eu coloquei no grupo, aqui nesse canal, que é justamente falando sobre afinação, certo? Tem a afinação do violino, tem a afinação instrumental, certo? E essa afinação do violino, né, que é a mesma coisa, e a afinação instrumental, que é instrumental geral. Mas aí, o que eu quero que vocês entendam é que essas flautas aqui, elas podem ser utilizadas para treinamento. E para tocar com outros, eu preciso ter que essas flautas fossem mais afinadas, mais preparadas para poder fazer uma apresentação com outros instrumentos. Se você só tem flautas desse modelinho aqui, que é o modelo Presley, né? Então daria. Afinal de contas, o que uma tem de desafinação, a outra também vai ter. Então, quando todo mundo desafinado, fica todo mundo afinado, né? Se é para um desafinar de um jeito, que todo mundo desafina do mesmo jeito, que elas não vão estar se desencontrando. Vai sair ruim ao ouvido de quem tem um ouvido absoluto. Mas se você está tocando com outras pessoas que têm a mesma desafinação que a sua, a música vai sair toda, vai se encaixar bonitinha. Então, a grande questão é que essas flautas aqui, elas não são 100% perfeitas para se tocar. Justamente porque ou ela não tem a espessura, ou seja, ela não é tão grossa ou tão fina quanto deveria ser. O tamanho dela pode não ser do tamanho exato de uma flauta afinada. Os buraquinhos, os orifícios, os suspiros, eles podem não ser do tamanho suficiente, tá certo? Mas elas servem sim para tocar. Elas servem sim para você treinar. E aí sucessivamente. Eu posso treinar com essa flauta. É claro que ela pode não chegar a não ter uma afinação perfeita, como se fosse uma flauta Yamaha. Mas para as necessidades de você conseguir soprar, corte de língua, dedilhado, ela vai lhe servir também. E caso aconteça de você não ter um instrumento assim, você não conseguir comprar, ir lá numa loja fora da sua cidade, principalmente nessa época de pandemia, que a gente ainda não está livre 100% ainda, mas se você for procurar em outros lugares, pode ser que você encontre, se você não puder ir para outros lugares, talvez você encontre flautas que podem deixar a desejar em questão de sonoridade, eu estou dizendo podem, mas elas vão lhe ajudar no seu treinamento diário. Principalmente para você que não conhecia os instrumentos e acabou comprando uma flauta que, apesar de ser mais afinada, é mais difícil de se tocar, como é o caso da flauta barroca. Porque a flauta barroca ela tem um diferencialzinho da flauta germânica. A flauta germânica, como eu já falei, já dei essa explicação aqui em um outro vídeo.
mais fácil de se explicar, é que a flauta germânica, ela vai ter esses dois buraquinhos aqui, a flauta barroca, ela vai ter esses dois buraquinhos aqui trocados, que é para justamente melhorar a afinação. Só que ela é mais difícil de dedilhar, as posições são mais complicadas. Aí eu tenho a flauta germânica, que o dedilhado dela é mais fácil do que o das outras, ok? Bom, no caso aqui, se você chegar a comprar uma flauta dessas daqui, aquela ali eu já dei um jeitinho. Às vezes acontece o quê? Como ela é feita de uma borracha, de um acrílico ou de algo parecido, você vai ter que encontrar certos defeitinhos e tentar, ou se não evitá-los, consertá-los. Por exemplo, eu não sei se a minha câmera vai deixar vocês enxergarem. Deixa eu ver aqui, cadê ela? Ó, vocês estão vendo esses riscos que tá vendo entre elas aqui? São lascos. Essa flauta, na hora de ser produzida, ela veio como se tivesse querendo lascar. Não sei se dá para escutar, batido na minha unha. Mas ela veio como se fosse com uns lascozinhos. Essas lascaduras vêm pode ter vindo da loja, da hora da produção, de alguma coisa do feitio. Então, se por acaso você chegar e for comprar uma flauta dessas, você tem que evitar comprar essa. Eu comprei mesmo assim, porque tanto para dar o exemplo para vocês, como eu estou fazendo aqui com vocês, mas que no caso aqui isso não vai influenciar no uso dela, ok? Outra coisa, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem aqui também. Mas se vocês olharem para esse primeiro buraquinho aqui, tem uma sobrazinha de plástico no buraquinho. Essa sobrazinha, ela vai desafinar o som do instrumento, ok? Assim também, quando a gente for abrir ela aqui, e a gente vai encontrar, ó, sobra de plástico também em algumas partes, que também vai dificultar o som. Isso pode acontecer em cima, como pode acontecer embaixo também, certo? Essas daqui eu não encontrei sobras tantas sobras dessas aqui nos buraquinhos, mas já peguei flauta já em outras ocasiões. Na época que a ONG só tinha essas flautinhas aqui, eu vi já de flauta de buraquinho tampado, certo? Então aí o que acontece? Se você pegar nessas flautas assim, o que você tem que fazer? Você vai pedir para o seu pai ou para sua mãe pegar uma faquinha e você vai tirar essa sobrinha aqui, ó. Não vai inventar de tirar você mesmo. Você tem perigo de você se cortar e se furar, certo? Não vá cair na besteira. Ah, eu consigo. Ah, esse negócio de eu consigo é perfeito para acontecer besteira, viu? Então, peça ao seu pai, à sua mãe, comprou a flautinha, você tá sem sua flautinha tá com problema, você vai lá, compra uma dessa daqui, tente prestar atenção, vai lá com seu pai, com sua mãe, preste atenção para ver se tem menos defeitos, e quando chegar em casa só faz procurar esses outros, certo? Porque pode acontecer de você acabar se machucando na hora que você for tentar fazer isso daqui. E aí, ó, eu tô tirando esse excesso, ó, tô tirando o excesso. Tô tirando o excesso. Quanto mais eu tirar, melhor. Mas eu tenho que tomar cuidado para poder eu não aumentar o tamanho do buraco. Porque se aumentar o tamanho dos buracos, a mais do que ele é para ser, a mais do que a forma tá mostrando aqui como é que é, eu posso desafinar a flauta a ponto de não sair nem som. Viu? Então tomem cuidado. Façam só para tirar o excesso. Pronto, ó. Tirei o excesso aqui. Tô olhando se não tem nenhum excesso aqui. Não tem. Aí eu vou aqui, vou olhar se tem um excesso aqui. Aí vem para esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui tem essa parte aqui que a gente chama da boquilha, a parte da boquilha. Essa parte aqui eu pego um lápis e tiro. O que acontece? Muitas flautas dessas que eu dei para vocês lá da ONG, essa partezinha aqui ela se corrói. Tá vendo aqui, ó? Eu tirei daqui. E essa partezinha aqui se corrói. Por que ela se corrói? Ela se corrói por causa da saliva, por causa da sujeira que pode estar aqui, bactérias, entre outras coisas, que podem estar corroendo isso daqui. Se você deixa isso daqui molhado,
e você está ajudando essas bactérias a continuarem a se proliferar, certo? Então, sempre tentar deixar a flauta seca, sempre depois de usar ela, sempre tentar deixar a flauta seca. Só que a gente tem que tomar cuidado para a gente acabar não, como é que se diz? Não ficar tirando e colocando, porque como ela é de plástico, ela vai acabar se desgastando e acabando ficando frouxa. Então a gente tem que evitar esse negócio de ficar tirando, botando. Mas de vez em quando sim, tirar para poder dar uma limpezazinha. Ou então no mínimo você ter aqueles cuidados que eu disse para você. Não ficar comendo antes de tocar o instrumento. Se comer, deu pelo menos um bochecho, se você não puder escovar os dentes. Tá certo? Terminou de comer, escova os dentes. Tá no canto que não dá para escovar os dentes. Pega, vai lá, um copinho d'água, joga fora e pronto. Para poder diminuir as chances. Tá bom? Principalmente se você chupar bombom, mascar chiclete, tudo isso é o açúcar que está dentro dessas coisas, ajuda muito na proliferação de bactérias que a gente já tem na nossa boca já. E aí para poder passar para o instrumento, para passar essa saliva com esse açúcar desses bombons, desses chocolates, desses recheados, enfim, qualquer coisa, quando entra e fica aqui, aí ela vai estar ajudando mais essa corrosão, tá bom? Aí aqui também eu verifico se não está sobrando, não sei se dá para ver, ó, sobrando aqui. Você também vai fazer, tomar cuidado para você não raspar a parte interior dele, porque se você raspa a parte interior dele, você está danificando também o instrumento. Pode acontecer de você ir soprar e não sair mais nada, né? E aí, por fim, você está com ela pronta, tá bom? Você está com ela pronta. Deixa ela alinhadazinha, eu acredito que não esteja nenhum cantozinho mais tampado, certo? Se tiver, vocês procuram, né? Vamos testar? Certo? Então, é uma flauta que, apesar de não ter uma sonoridade perfeita, um som legal, vai dar para você ensaiar legalzinho, para você tocar direitinho. Né? Então, caso você esteja sem sua flauta, caso você não tenha condições de ir para fora da cidade comprar uma outra flauta, você pode comprar uma flautinha dessas de brinquedo, enquanto não chega uma flauta melhor para você, ok? E aí esses cuidados que eu dei aqui para vocês servem também para os outros, para qualquer instrumento. Esse não é questão do cuidado de ficar desmontando e montando, esse cuidado da higiene bucal, a questão de como soprar, tudo isso, pessoal, é muito importante no cuidado dos instrumentos, tá bom? Então é isso, espero que eu tenha ajudado a vocês. Eu vou fazer só aqui um testezinho aqui com afinação. Isso que eu estou fazendo aqui é justamente a afinação. É para saber o quanto a flauta é desafinada. Tá aí, ó. Essa flauta, para ela ficar afinada, eu tinha que abrir aqui embaixo e abrir aqui em cima. Por que, professor, você fez isso? Eu fiz isso porque ela não tem o tamanho certo, ou na largura, ou no tamanho mesmo dela, para que ela fique com o som afinado.
Então o que é que acontece? Eu preciso alterar o tamanho dela para poder ela ficar com som, com afinação legal. Aí essa flauta aqui, para ficar com essa afinação legal, para poder conseguir tocar com outros instrumentos, ela precisa ficar assim. Entendem? Então é por isso que essas flautas elas não são usadas em outros lugares, justamente por essa falta de afinação. Apesar de que essas flautas aqui, boa parte da afinação vem da boca da pessoa. Desse jeito aqui pode estar afinado para mim, e na boca de outra pessoa precisa abrir mais ou fechar um pouquinho mais. Porque ela não possui uma embocadura, a minha embocadura não influencia, o jeito que eu sopro ou aperto o instrumento não vai influenciar. Então, o sopro mesmo é que vai alterar o que eu vou fazer. Se eu sopro mais forte, se eu sopro mais baixo, vai modificar a afinação. Então, isso pode variar do instrumentista para outro. Mas para mim, para ela ficar tocando afinada, eu preciso que ela esteja desse jeito. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.